os Estados Unidos mudaram. Antes era o país da liberdade, da democracia, das decisões populares, mas agora o que vemos é um pouco diferente. Um país que vigia, manipula e antecipa as decisões da grande massa. Toma decisões frias com base em dados que você nem sabia que estavam sendo coletados. Mas e se eu te dissesse que por detrás de todas essas decisões existe uma empresa específica e existe um fundador? Uma empresa que pode prever exatamente o seu comportamento, mesmo antes de você decidir o que você vai fazer. E um fundador que já tem o poder suficiente de influenciar eleições, mercados e até conflitos. Essa empresa se chama Palantir Technologies e o fundador, Peter Thiel. E acredite, você pode usar as mesmas estratégias que eles usam para influenciar, vender mais e ficar milionário no mercado financeiro, assim como eles ficaram bilionários e quase trilionários em equity. A gente vai estudar a fundo o que esse cara, Peter Thiel, e o que essa empresa que ele fundou fizeram para conseguir sair do zero até o 1 trilhão de dólares. Durante muito tempo o mundo acreditou que os Estados Unidos eram a terra da liberdade, mas hoje o governo norte-americano vigia os seus próprios cidadãos, silencia vozes e julga antecipadamente, com base em dados e em estatísticas, antes mesmo daquelas coisas acontecerem. Poxa, mas quem será que fornece esses dados para o governo? A Palantir, empresa do Peter Thiel. E essa empresa tem um bastidor muito vasto também. Eles já prestaram serviços para a CIA, FBI, Pentágono, Departamento de Defesa, Departamento de Saúde e fundos de investimentos privados também em solo norte-americano. A grande virada de chave é quando a gente entende que essa empresa não vende nenhum produto, ela vende a previsão do comportamento humano. Isso vale bilhões. E isso daí é um dos motivos também deles terem dado tão certo no mercado financeiro. Agora imagine o que acontece quando um país inteiro começa a tomar todas as suas decisões com base em algoritmos ao invés de seres humanos. A pergunta é, quem programa esses algoritmos? E quem realmente se beneficia deles? Essa pergunta nos leva a um nome que você precisa conhecer e estudar ao fundo essa personalidade. Peter Thiel não é só mais um bilionário do Vale do Silício. Ele definitivamente é o arquiteto silencioso da influência moderna. Ele é o cofundador do PayPal, por exemplo, junto com Elon Musk. Ele foi o primeiro investidor do Facebook, quando ninguém sabia o que ia se tornar mais para frente. E ele foi o mentor também de Mark Zuckerberg. Além disso, ele criou a Palantir, que é o principal tema do vídeo de hoje. Ele também foi o financiador de políticos de direita lá nos Estados Unidos e também na Europa, além de ser o conselheiro informal das estratégias militares e financeiras norte-americanas. Mas a sua maior genialidade está em como ele enxerga o mundo. Tem uma frase que ele mesmo falou em um dos livros dele, que é muito interessante. A maioria das pessoas vive um estado de ilusão coletiva. Quem controla os dados molda a realidade dessas pessoas. Essa foi a frase que ele mesmo disse. E essa filosofia dele é completamente baseada na heterodoxia aplicada. Poxa, Vitor, mas que nome difícil, o que é isso? Basicamente, é usar ideias que a maioria das pessoas rejeitam para ganhar poder sobre essas pessoas. E Peter Thiel, ele é especialista nisso. Bom, e agora que você entende quem esse cara é, você já está pronto para entender o que a Palantir Technologies realmente faz com as informações que ela coleta sobre você. Sim, mesmo que você seja brasileiro, ela consegue algumas informações que você nem talvez suspeite que alguém pode estar tendo contato. Para começar, a Palantir Technologies criou o Gotham, que é um sistema que integra dados públicos, localização, transações bancárias, histórico médico, redes sociais e movimentações
políticas. Com essas informações, a inteligência artificial consegue reconstruir digitalmente a mente e o cérebro de uma pessoa. E mais do que isso, ele consegue prever decisões futuras dessas pessoas, antes que a própria pessoa saiba que vai tomar essa decisão algum dia. O governo norte-americano usa isso muitas das vezes para acusar pessoas, prender pessoas, identificar riscos sociais, criar campanhas de persuasão com uma precisão cirúrgica, para que as pessoas comprem cada vez mais de empresas que usam esses dados e essas tecnologias. E cara, sabe o que é mais assustador? As empresas privadas compram esse tipo de dado e esse tipo de tecnologia. Agora imagina que você tem um produto que resolve um problema. Você sabe exatamente quanto a pessoa consegue gastar para resolver aquele problema e qual a maior dor daquela pessoa naquele exato momento. Além de você conseguir saber o que a pessoa busca no Google de noite, o que faz ela se sentir insegura e quanto ela está disposta a te pagar para resolver esse problema. A pergunta agora não é mais como eles fazem isso. A pergunta agora é como você pode fazer isso para conseguir aumentar suas vendas, por exemplo, melhorar a situação financeira da sua empresa. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui é a lógica dos dados no meio corporativo. Então você vai usar os dados para conseguir vender mais e vai usar os dados para fazer operações avançadas no mercado financeiro e transformar essa grana que você ganhou das vendas em milhões de dólares. Basicamente, Peter Thiel e a Palantir, para começar, eles não vendem produtos, eles vendem soluções baseadas em comportamento humano. E você consegue fazer exatamente a mesma coisa, seja até mesmo vendendo um produto, uma ideia, ou você mesmo como uma marca. Mas como você pode aplicar hoje? Basicamente, essa ciência se trata em você pegar o máximo de informações do seu público-alvo. Então, as maiores dores, as maiores inseguranças e ainda por cima, o maior desejo daquela pessoa. Você vai reunir o máximo de dados possíveis. Depois disso, quando você for fazer as suas campanhas, por exemplo, você usa esses dados ao seu favor. Então, nas campanhas, você vai modelando ativos que já deram certo, modelando criativos que já deram certo, e desses criativos você vai obter mais dados. Qual teve o menor custo por clique e qual teve o menor CTR. Você conseguindo abaixar as suas taxas, atingir exatamente a dor daquelas pessoas, saber exatamente o que a pessoa quer e saber o quanto que ela está disposta para resolver aquele problema, quando você mira certeiramente naquele problema trazendo a solução, você consegue lucrar uma boa quantia, milhões de reais. Porque você vai ter o ROI positivo, vai virar uma máquina, uma linha de produção. Você sabe que se colocar R$1.000 naquele modelo de negócio, volta para você 2.000, por exemplo. Se você coloca 10, volta 20. Se você coloca 500 mil, volta 1 milhão. Então você tem um jogo que você sabe exatamente fazer dinheiro e multiplicar o dinheiro que você já tem. Exatamente isso que Peter Thiel faz, só que em uma escala absurdamente maior e com muito mais dados. A mágica dos dados sim consiste em você saber das pessoas melhor do que elas mesmas. Tanto com comportamento, atitudes e a dor que realmente aquela pessoa sente e a velocidade que ela precisa resolver aquilo. Mas não se trata só de vendas, a Palantir e toda essa ciência por trás do Peter Thiel. A maior arma deles está no mercado financeiro. E esse cara usou uma estratégia muito inusitada para conseguir fazer bilhões de dólares no mercado financeiro. Ele usa uma estratégia que se chama long and short, uma estratégia muito usada, mas que no Brasil ainda é pouco conhecida. Essa estratégia foi capaz de me gerar no último ano, em 2024, 40% de rentabilidade com um risco muito reduzido. Basicamente, Peter Thiel, ele é dono do maior banco de dados do mundo atualmente. Ele sabe o que as pessoas estão comprando e o que as pessoas estão vendendo. Ele sabe o que os investidores institucionais estão fazendo e qual a vocação deles. Então, basicamente, temos dois cenários, long, short. Long é compra, short é venda.
Quando a gente pega um gráfico e você escuta que a pessoa quer entrar em long em Petrobras, por exemplo, que é um ativo que todo mundo conhece, quer dizer que a pessoa quer comprar Petrobras e ela quer que o ativo se desenvolva, então o preço suba. Quando uma pessoa quer entrar em short em Petrobras, ela quer vender aquele ativo e quer que o gráfico, em vez de subir, ela quer que o gráfico caia. Quando a gente tem um long em short, basicamente a gente precisa ter uma ponta compradora. Então vamos supor que ele em long está em Petrobras e para mitigar o risco, ele entra em short com outro ativo e vai conseguir se tornar um ativo de hedge. Por isso que as maiores financeiras do mundo se chamam hedge funds, fundos de hedge. O que é o hedge? É você aplicar um ativo que tenha bastante risco, retirando boa parte do risco desse ativo. Então, se eu entrei em long em Petrobras e eu tenho um ativo que é muito correlacionado com Petrobras, como se fosse PetroRio, do ticker PRIO, eles são ativos bem correlacionados. Então, basicamente, se você puxar o histórico de um e de outro, quando a Petrobras sobe, a PRIO tende a subir também. Petrobras caiu, a PRIO tende a cair também. São dois setores do ramo do petróleo, são setores bem parecidos, são empresas parecidas, tem um equity ali equivalente. Só muda ali questão de caixa, essas coisas. Mas aí a gente pega dois ativos correlacionados. Você fez a sua entrada em Petrobras, então você comprou os papéis da Petrobras. Petrobras vai desenvolvendo. Só que tem o risco da Petrobras cair. Se você comprou um e vendeu o outro, então comprou Petrobras, vendeu o PRIO, quando a Petrobras subir, o PRIO ele vai perdendo valor e você vai lucrar na arbitragem de um e de outro. Então, quando a Petrobras estiver colocando mais grana no seu bolso do que a PRIO estiver tirando, você ganha. Mas se você comprar Petrobras e o mercado cair, se você só comprasse a ação e o mercado cair, você ia perder dinheiro. Quando você está com uma posição de hedge, muito conhecido como long short, e a Petrobras começar a cair, a PRIO vai cair também. Então os dois vão cair, um você vai estar perdendo e o outro vai estar ganhando. Eles vão caindo, sempre fazendo um movimento assim. Ao passo que quando eles forem subindo, eles vão subindo fazendo um movimento assim. Nunca um sempre sobe mais do que o outro e nunca um sempre cai mais do que o outro. Eles vão revezando. Quando chegar no momento que eles fizerem isso aqui, e esse estiver colocando mais grana no seu bolso do que esse está tirando, você fecha as duas posições e fica positivo. Então, mesmo comprando ações, quando o mercado sobe, você ganha. E quando o mercado cai, você ganha também. Peter Thiel, ele tem uma empresa de hedge fund. Ele tem a Founders Fund, que trabalha fazendo exatamente isso. Só que já que ele tem todos os dados, ele consegue prever exatamente o comportamento humano dos investidores institucionais, ele entra numa ponta compradora que ele sabe que vai ganhar, ao passo que ele entra numa ponta vendedora que ele sabe que vai ganhar também. Aqui ele entra comprado, ele sabe que vai subir, e aqui ele entra vendido, ele sabe que aquela ação vai cair. Então ele lucra nas duas pontas. Eu, como mero mortal, quando faço long and short, eu lucro na arbitragem, na diferença entre o que eu tô ganhando e o que eu tô perdendo. Quando fica uma diferença positiva, eu fecho a operação, seja para cima ou seja para baixo. E é exatamente dessa manobra de mercado que o Peter Thiel faz que vem a maior parte da grana dele. O foco da empresa dele, basicamente, reunir dados sobre as pessoas para saber melhor das pessoas do que essas próprias pessoas que estão sendo observadas. Ele pega esses dados e investe nesse hedge fund que ele tem. Investindo nesse hedge fund, ele pega toda a grana que entrou da empresa e multiplica por pelo menos 5 vezes nesse hedge fund, porque ele sabe exatamente o comportamento humano que seja capaz de fazer uma ação subir e da outra ação cair. Lucrando esse dinheiro daqui, ele bota um equity quase trilionário nas empresas dele. Por isso que ele está se tornando a mente oculta por detrás do governo norte-americano. Porque ele tem os dados, ele sabe para onde o mercado vai. Então ele tem muito poder nas mãos. E você consegue ter uma parte desse poder também se tornando uma pessoa livre, se tornando uma pessoa livre do seu emprego, livre daquele seu chefe chato, livre do seu estilo de vida monótono, por exemplo. E você consegue essa liberdade como? Aprendendo a vender, pegando a grana do que você vendeu e investindo da maneira certa. Só que com estratégias
ocultas, que você não encontra por aí na internet, por exemplo, como é o caso do long short. O long short é só uma das estratégias que tem. Existem várias outras que você consegue ganhar muita grana e que os bilionários usam. Inclusive, se você quiser aprender isso daí, eu ensino quase de graça, tá? R$37, pelo amor de Deus, é só o valor que eu gasto com a equipe aqui, que pega multiplicado pelo número de alunos. Mas eu ensino isso basicamente de graça. E você está tendo essa oportunidade hoje. Dessa maneira, os bilionários conseguem multiplicar o valor cada vez mais. Por isso que quase todos os bilionários têm um fundo de investimento. Porque eles conseguem multiplicar quase que infinitamente essa grana que eles ganham. Como a proposta principal do vídeo é pegar os costumes que os bilionários fazem e trazer de maneira prática para você que está assistindo conseguir aplicar no seu dia a dia e mudar a vida da sua família, eu separei 3 raízes principais, 3 raízes fundamentais de quem manipula o jogo e de quem manipula o lucro, para você conseguir ativar essa liberdade financeira na sua vida. E a primeira raiz, a primeira conclusão que eu tirei aqui se chama infovalência preditiva. Caramba, mas que nome difícil, o que é isso daí? É um termo técnico que significa os dados já sabem o que vai acontecer antes de você perceber. Um exemplo, a Palantir Technologies, ela monitora pequenos desvios de comportamento online, monitora microexpressões de insatisfação, por exemplo. Ela monitora movimentos de capitais ocultos, quando o cara não quer deixar muito explícito ali que ele movimenta uma certa quantia de dinheiro. Um exemplo disso é, antes do colapso do SVB, Peter Thiel já tinha retirado os recursos de lá. Por quê? A infovalência já havia alertado sobre o risco que aquilo ia acontecer, os dados já provaram que aquilo ia acontecer antes daquilo acontecer. E você pode usar isso daí em vendas, se você monitorar indicadores de sentimento de mercado, tendências de compra em tempo real e comportamento coletivo nas redes sociais. Você pegar aquilo que está no hype e vender o hype para essas pessoas, por exemplo, é um bom começo para você iniciar o seu processo de liberdade financeira. Já a raiz número 2, a conclusão número 2 que eu tirei aqui, são os vieses cognitivos estratégicos que a grande massa tem. Quando a gente pega um grupo de pessoas, sempre essas pessoas vão ter vieses cognitivos estratégicos que a gente pode usar para fazer dinheiro, para fazer amizade ou para desmoronar um grupo inteiro de pessoas. A segunda raiz, essa segunda conclusão, mostra exatamente como o nosso cérebro toma uma decisão. Essa decisão muitas das vezes não é pela razão, mas sim por um impulso emocional. Depois a razão só vem para justificar. Um exemplo que a gente estudou no último vídeo, viu o último vídeo lá, do casamento do Buzeira. Por exemplo, as pessoas que estavam lá, elas foram coagidas a entregar o relógio, mas de qualquer jeito, elas que entregaram o relógio na mão do Buzeira. E ele conseguiu manipular a situação ali para que todas as pessoas entregassem exatamente o que ele quisesse. Quer um exemplo prático para você conseguir vender muito um produto? Usa pressão social e urgência nas suas ofertas. Então, sempre deixa o comprador apressado, sempre torna aquilo raro, não deixa ele comprar fácil. Porque senão ele não compra hoje, ele, amanhã eu compro, chega amanhã ele esquece e não compra mais de você. E a pressão social como? Você precisa mexer no ego daquela pessoa ao ponto de ela precisar comprar aquilo, senão vai ficar, poxa, se eu não comprar isso daqui vai ficar feio pro meu lado. O que as pessoas vão achar de mim se eu não comprar isso daí? Isso, quem faz muito bem é Rolex, Ferrari, Lamborghini, por exemplo. Todos são produtos escassos. Você vai na loja da Rolex, você não consegue comprar um Rolex, cara. O que você quer não tá lá. É escasso, é difícil. Tem que entrar numa fila para conseguir pegar. E a pressão social. Como que você é um empresário de sucesso e você não tem um relógio bacana no pulso, por exemplo? Entendeu? Pressão social e urgência é a chave para você vender qualquer coisa muito rápido. Inclusive, a gente tem um vídeo completo de como o ego das pessoas fazem elas tomarem decisões que elas não querem e comprar coisas que talvez elas não precisariam naquela hora e nem queriam comprar, mas elas acabam comprando por pressão social e ego inflado. No último vídeo, eu vou estar deixando aqui em algum lugar da tela também para vocês assistirem logo após esse, que é muito interessante. Em investimento, basicamente, a gente pega o ego das pessoas e antecipa o medo coletivo ou a euforia coletiva. Quando está tendo uma euforia coletiva, a chance do preço cair logo em seguida é muito alta, porque o ativo vai estar muito caro. E quando tem um medo coletivo, aquele ativo que
tem um market cap legal, tem um valuation bacana, aquela empresa ali não está endividada. Tem tudo, todos os sinais estão, a geopolítica está alinhada para a gente comprar aquele certo ativo no mercado financeiro. Só que as pessoas estão com medo de comprar. Um exemplo é quando o Bitcoin cai, que as pessoas ficam com medo de comprar porque é uma queda muito brusca do Bitcoin. Sendo que é o melhor momento para você comprar, para você conseguir fazer 400, 500%, por exemplo, de lucro, é comprar o Bitcoin na baixa. Então a gente estuda muito essa parte do ego das pessoas no mercado financeiro e para vendas, no último vídeo. E por fim chegamos na terceira raiz, na terceira conclusão, que é a sinestesia comportamental. Isso daí é um termo quase que secreto, mundo afora. E é um estudo de como as emoções geram padrões repetitivos de comportamento. Voltando para a Palantir Technologies, do Peter Thiel. A Palantir, ela cruza todos esses padrões repetitivos de comportamento com inteligência artificial para prever quem vai mudar de opinião política, por exemplo, quem vai comprar ou vender, e quais produtos eles estão comprando e vendendo naquele momento, onde que está o hype, e quem vai radicalizar contra o governo, se é que você me entende. No mercado, isso te dá uma vantagem emocional sobre aquele rebanho que está investindo ali também. Você pode aplicar monitorando volume emocional nas redes sociais. A gente está em um período que o Bitcoin é quase um deus, e sempre que o Bitcoin ele vira meio que um deus, dá ruim em um futuro próximo. Ele começa a cair muito. É nesse momento que ele cai que eu compro pra caramba. Eu tenho Bitcoin desde 2022, que eu comprei, a última vez que eu comprei pesado foi 2022, mas que eu tenho Bitcoin mesmo desde 2015. E desde 2022 pra cá eu consegui mais de 500% com o Bitcoin. Isso daí operando algumas estratégias fora do radar, que nem eu falei de long short pra vocês. Só que muito por conta de eu saber comprar quando o Bitcoin tá esquecido e vender quando o Bitcoin é quase um deus, por exemplo. E é exatamente isso que Peter Thiel fez para ficar bilionário. Ele manipula a opinião pública e toda essa opinião pública que volta para ele como fonte de dados, ele coloca na sua empresa de investimento e lucra bilhões, detectando exatamente qual ativo que vai subir e qual ativo que vai cair. Por isso que hoje ele é um dos principais conselheiros da Casa Branca e ele é um dos responsáveis por muitas decisões esquisitas que o governo norte-americano está tomando nos últimos tempos. Então, de mensagem desse vídeo que a gente está conversando aqui, tudo que você for fazer na sua área, pode ser engenharia, pode ser programação, tudo. Estude dados. Dados é a ferramenta e o ativo mais poderoso e valioso que existe hoje em dia. Se você vai vender, você precisa de dados. Se você vai investir, você precisa de dados. Tendo o máximo de dados relevantes na sua mão, pode se considerar um milionário. Ou um futuro milionário muito em breve. Eu sou o Victor Ferreira, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários aí o que você achou. Lembrando, você quer aprender essas estratégias ocultas que os grandes hedge funds fazem para conseguir multiplicar dinheiro? Eu tenho um mentor meu que é da BlackRock Brasil, então eu aprendi muita coisa com esse cara. Tenho um prazerzão de ter aprendido muitas coisas com ele. E sei exatamente como que esses hedge funds, essas grandes empresas norte-americanas fazem para multiplicar o capital delas de maneiras que vocês nem imaginam. E eu ensino isso tudo com aulas ao vivo. E tá um preço ridículo. Então, compre isso daí se você realmente quer viver de mercado, sem essa balela de ficar rico fácil. É muito trabalho, muito estudo, mas é possível. Deixa o like nesse vídeo e até a próxima.